reuniu o grupo em uma sala para abrir aquele envelope. Tratava-se de uma prece sincera de uma mulher intercedendo em favor de seu esposo, que sempre foi um bom pai e bom marido, mas que, atualmente, está gastando seu salário no jogo e consumindo bebidas alcoólicas. Ela pedia que ele fosse mais feliz, que se fortalecesse espiritualmente e não se entregasse aos vícios, e que a família não sofresse necessidades. Belisário entregou o envelope na mão do aprendiz, dizendo: cada um vai pegar este envelope para sentir este pedido de auxílio e buscar qual sentimento ocorre no instante que tocar este envelope. O aprendiz disse: humildade. Passou em seguida o envelope para a companheira, que disse: fé em Deus. Depois foi a vez do ouvinte: amor pelo seu marido. E a seguir, a irmã: tenho vontade de chorar. O aluno disse: sinto uma tristeza. Benedito foi o último a se manifestar: sinto uma decepção. Pois bem, disse Belisário, os três primeiros conseguiram captar os sentimentos superiores que estão nutrindo a mulher intercessora do marido. Já os três últimos captaram os sentimentos contrários que, de vez em quando, ela também nutre. O nosso auxílio, ou seja, a nossa influência mental a partir de agora será de manter, de sustentar os pensamentos superiores e saudáveis da jovem senhora cujo pedido de intercessão vamos atender, certo? Saíram e brevemente estavam todos à frente daquele lar. Entraram pelo portão e viram alguns espíritos desencarnados por ali. Um deles veio ao encontro do grupo, agradecendo a disposição de todos em ajudar. Ele era o mentor espiritual da intercessora. A mulher lavava roupas no tanque, seus filhos brincavam e tomavam sol no quintal. Uma jovem com duas crianças eram espíritos que brincavam e protegiam as crianças. Uma garota maiorzinha fazia suas lições na mesa da cozinha. Um espírito feminino auxiliava a garota nas suas lições escolares. O pai estava dormindo, trabalhava à noite, deveria chegar bem cedinho, mas chegou depois do meio-dia e foi para a cama. Alguns espíritos de aparência descuidada cheiravam álcool e dormiam no tapete ao lado da cama. O mentor da intercessora esclareceu: ela tem confiança se é que Deus pode ajudá-lo porque ela sabe que ele é um homem bom. Quer vê-lo feliz com a família, mas ele sofre com as dificuldades financeiras. Ela é uma mulher humilde, contenta-se com pouco, quer paz e harmonia, está um tanto decepcionada com o casamento. Às vezes pensa em separação conjugal caso ele não se modifique. Ela tem fé que Deus nunca vai desampará-la e está se controlando bem, emocionalmente, mas sente algumas vezes vontade de brigar com ele e não o faz porque acha que a situação pode piorar. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Belisário aproximou-se dela e pediu que vibrássemos em seu favor mais confiança em Deus, e que as vibrações do grupo a envolvessem para que ela pudesse desvencilhar o pensamento de suas preocupações. Foi quando ela sentou-se na soleira da porta. Olhou seus filhos brincando, olhou para o sol, o dia estava lindo. Sentiu-se amada por Deus. Depois ela observou o quintal que estava sujo, as plantas mal cuidadas e decidiu fazer uma boa limpeza. O grupo foi até o homem que dormia. Baltazar o chamou. Ele em espírito acordou e levantou-se sonolento, o corpo ficou na cama, mas o espírito começou a andar pela casa. Baltazar convidou o grupo a orar desejando doar energias para que ele tivesse mais luz para seu próprio esclarecimento. Ele foi sendo envolvido por essas energias quando, de súbito, viu os espíritos que dormiam no chão. Foi até eles gritando: não é para entrar em minha casa, eu já disse isso a vocês. Os espíritos se retiraram e foram dormir lá na calçada da rua. O grupo continuava a vibrar energias, conforme a orientação de Belisário, agora para que ele se sentisse muito amado por Deus. Ele voltou para o corpo, encaixou-se e despertou,
Não se lembrava do que ocorreu agora há pouco fora do corpo, mas guardava intimamente um novo sentimento. Resolveu tomar um banho e fazer a barba. Olhou-se longamente no espelho e viu como estava envelhecendo, que precisava cuidar-se mais. Estava muito enfraquecido, precisava ter firmeza de vontade, procurar o que fosse melhor para ele e não o que lhe prejudicasse. O grupo foi até a garota que fazia a lição. O espírito que a velava ajuntou-se ao grupo e, de mãos dadas, todos oravam envolvendo a garota em energias de amor por tudo quanto fazia. A menina foi até ao pai para mostrar seu caderno e suas notas. Mostrou-lhe um trabalho escolar que falava sobre o uso de drogas. O pai teve que afirmar para a filha que o álcool e o fumo também são drogas, porém são permitidas socialmente. A garota leu longamente, em voz alta, sobre os males desses vícios. Enquanto a garota lia para o pai, o grupo foi até o quintal e as energias foram direcionadas às crianças, para que elas não interferissem no colóquio entre pai e filha. A jovem senhora, a intercessora, animou-se de tal maneira que agora tirava os capins que invadiam o espaço de suas plantas. O pai diante da filha optou em jurar que ia deixar o cigarro, ao que sua filha o abraçou dando-lhe esperança. Ele não mencionou o álcool, porque por enquanto não era um vício declarado. Toda reforma interior a respeito de vícios sempre deve começar pelo vício mais fácil de ser eliminado. Depois de vencer uma batalha, o vencedor fica mais corajoso para enfrentar outras. Foi ao quintal e ficou surpreso com a disposição da esposa. Pensou que ia encontrá-la nervosa, porque foi o dia em que chegou mais tarde em casa, que mais se excedeu. Vejo que você está animada. Estou mesmo. Quando a gente trabalha com amor tudo fica mais fácil. Estou também mais animado hoje. Prometi à nossa filha que vou parar de fumar. Já devia ter parado faz tempo. Sempre tem o dia D e pode ser hoje. Deus o ajude, e também a não beber mais, porque eu te amo e isso eu não quero para a sua vida nem para a nossa família. Um aperitivo de vez em quando não é vício. Confesso que ontem me descuidei, mas isso não vai acontecer mais. Que Deus lhe dê forças. O grupo foi até os espíritos que estavam na calçada. Irmãos, acordem, disse Baltazar. Eles acordaram atônitos. Baltazar pediu ao grupo que vibrasse para que neles despertassem a conscientização da própria situação. Meus irmãos, vocês ainda não se cansaram dessa vida. Eu estou cansado de viver, mas não consigo morrer, disse um deles. Enquanto Baltazar falava com este, Belisário foi falar com o outro. Você já pensou na vida que está levando? Você está mais morto do que vivo. Consigo o que preciso, logo, estou vivo. Você já viu como você consegue o que quer? O quanto prejudica aquele homem, que é um pai de família. A sua influência traz muito sofrimento para eles. Ele obedece se quiser. Você não fica preocupado que infelicidade nesse lar seja por sua causa. Não estou sozinho, se ele não quisesse beber, fumar, jogar, que são as coisas que gosto, eu então me afastaria dele. Mas ele merece uma trégua, que sua influência cesse para que ele deixe tudo isso. Então vou procurar outro que aceite fazer o que quero, para fazermos juntos. Meu irmão, mas sempre você estará prejudicando alguém. Eles que se danem. Você não gostaria de também ser auxiliado a deixar essa vida? Bem, eu gostaria de não querer, não precisar, mas eu preciso, sou um viciado. Não gostaria de receber um recurso divino e mais sua vontade de deixar tudo isso para poder se libertar da escravidão do vício. Gostaria de tentar, não posso nem falar que quero. Se você que parece ser bom me ajudar, posso tentar. Então vamos, que eu o acompanharei. Belisário despediu-se do grupo e foi conduzir o espírito que, por ora, estava dando uma trégua ao auxiliado de hoje.
Enquanto Baltazar dialogava com aquele espírito, Bruno amorosamente falava com outro. Oi, irmão, como você está? Estou bem, obrigado. O que você está fazendo por aqui? Não é da sua conta. Desculpe, mas interesso-me pelo seu bem. Você me conhece? Sei que você é meu irmão, somos filhos de Deus. E que ele esqueceu de mim? Não será que foi você que esqueceu dele, embora ele nunca o tenha abandonado e esteja sempre olhando o que você faz? Pode ser. Você não gostaria de ir embora daqui, para ficar junto de pessoas queridas, que você ama e que amam você? Gostaria, mas as pessoas que amo já partiram. Só o corpo é que morre. Essas pessoas estão vivas, agora em outra dimensão que os olhos da carne não podem ver. Então é por isso que não posso ver. Meu irmão, você não percebe que alguma coisa mudou em sua vida? Estou cada vez mais enchendo a cara, que já nem acho o caminho de casa. Você também partiu para a espiritualidade e nem se deu conta disso. Como? Dê uma olhada no que se passou, para você saber da sua nova situação. Bruno rogou, amorosamente, ao grupo que envolvesse o assistido de muita luz para seu esclarecimento. E ele pôde ver e sentir quando seu organismo perdeu as forças, foi morto e enterrado. Espera aí, eu não estou naquele túmulo, eu saio para a farra todas as noites, não fiquei lá. Você é um espírito, que não morre nunca, só o corpo morre. Você está onde estão os seus pensamentos. Você queria sair por aí, beber e se divertir, não é mesmo? Na verdade, é isso mesmo. E aqueles que foram antes de você estão no lugar que escolheram para si mesmos, mas o aguardam para abraçá-lo. Você não gostaria de visitá-los? Você sabe onde eles estão? Vou ajudar você a encontrá-los. Mas eu não vou sair daqui antes de ter certeza, porque aqui tenho amigos. Um deles já foi com um do nosso grupo. Quem vocês são? Somos auxiliares de Jesus, moramos no Lar São Germano. Lá teremos condições de localizar seus entes queridos. Bruno despediu-se do grupo e seguiu com o assistido. Já Baltazar verificou que o espírito que conversava na calçada precisava de uma equipe socorrista que pudesse levá-lo, e aguardavam a chegada do socorro, que não demorou muito. Essa equipe atendeu ao chamado, levou o espírito assistido em padiola e seguiu rapidamente para outro destino, bem próximo da crosta terrestre, para um socorro imediato. O grupo se entreolhava, aprendia em silêncio. Certamente poderiam fazer perguntas, quando fosse oportuno, na sala de aula. Após o socorro, todos retornaram ao lar e se despediram ali mesmo no jardim, tendo o grupo que aguardar a próxima aula para demais esclarecimentos. Capítulo 7. O auxílio continua. Benedito gostou de ser útil, embora de maneira nada braçal. Tinha de usar a força de seu pensamento e de seus sentimentos. Um ótimo exercício de amor ao próximo. Começou a sonhar como poderia ser a ajuda, caso o auxílio fosse para a Florinda e os seus. Ela teria que solicitar o auxílio, mas não tinha o hábito de orar. Como conseguir que alguém intercedesse por todos eles? Não vinha em sua cabeça quem pudesse fazer isso. Sempre ficou arredio de todos os parentes que moravam distante. Restava só ele mesmo para fazer essa intercessão, rogando a Deus que sua família fosse auxiliada como só Deus saberia. Benedito foi para sua tarefa, que na verdade não parecia ser uma tarefa, porque fazia tudo com tanto amor, que fazia simplesmente o que queria e aparentemente nem trabalhava. Estava saudoso de conversar com alguns assistidos, porque quando se afastava como naquele período de aula, parecia-lhe adquirir alguma inspiração. Teria outros recursos para confortar e esclarecer a cada um, na verdade dando aos outros aquilo que recebeu de dedicados servidores, mas a cada um, de maneira peculiar,
fazendo-o crer mesmo que cada caso é um caso diferente e requer argumentos diferentes. Às 18 horas, uma Ave Maria vibrava no ar, música suave a convocar espontaneamente a todos para se dirigirem ao jardim. Benedito já contava com companheiros de trabalho ao seu lado, porque sabia que Padre Germano estava ocupado com outros recém-chegados. No entanto, quando pensava que estava meio esquecido pelo padre, eis que ele surge em meio aos outros para sorrindo abraçá-lo. Benedito o abraçou meio envergonhado, mas a naturalidade com que o padre o abraçou afetuosamente deu-lhe forças para, em outra oportunidade, buscá-lo e abraçá-lo por sua vez como intimamente queria, mas aguardava-lhe o gesto. E tu como estás? Graças a Deus estou bem, muito bem, padre. Tu estás aprendendo e exemplificando o que está aprendendo. Gosto do que faço agora, mas gostaria de ser ainda mais útil. Tu te ocuparás ainda mais, à medida que acompanha o irmão que aqui chega, até que ele se restabeleça. Esse acompanhamento natural que estarás fazendo dar-te-á muito trabalho e muitas alegrias. Minha alegria seria também a de auxiliar Florinda e tudo a seu tempo, coloque-os na mão de Deus. Padre, ela não vai fazer uma oração. Então não conseguiremos ajudá-la. Tu mesmo dizes aos outros que Deus não desampara a ninguém, não é mesmo? Sim, digo. Acaso não confias no que diz? Tu não fostes ajudado, Benedito? Sim, fui. E sinto-me constantemente ajudado. Pois bem, a pessoa pode estar continuamente ligada com o alto, ocupando-se com seus deveres no trabalho, na família, no aprendizado da vida. O que vai importar é a postura espiritual diante do que faz e do que pretende fazer. Se há esperança, confiança no amor de Deus, esforço para a luta de cada dia, tudo isso é uma oração ativa. Esse breve contato com o Padre Germano renovou-lhe as energias. Afinal, quem era ele para saber o que se passava na cabeça, no coração e na vida de Florinda? Estava animado com o curso de auxílio. Queria saber detalhes de como se definia o serviço do bem em favor aos encarnados, sem deixar, contudo, de ajudar aos desencarnados. Queridos irmãos, hoje vamos visitar os irmãos que foram trazidos para o Lar São Germano, para que consigam se desvencilhar da densidade vibratória terrena. Estão ainda sob forte influência da matéria e até mesmo com a morte do corpo não conseguiram fazer a verdadeira transição da vida material para o espiritual. Nosso amor, com sincero desejo de que eles despertem da ilusão terrena para a verdadeira vida do espírito, eis no que consiste o nosso auxílio, disse Belisário. O grupo foi para o alojamento onde o espírito estava em repouso no leito, em sono profundo. Aproximou-se do grupo uma senhora discreta, serena, cujo olhar irradiava ternura e compreensão. Bruno cumprimentou-a e apresentou ao grupo como a mãe de Jorge, o assistido. Muito obrigada, meus irmãos, essa tarefa eu não poderia fazer sozinha. Ela procurou suas mãos, para que juntamente com eles formassem uma ciranda em torno do leito. Fechou os olhos buscando palavras para exprimir seus sentimentos. Meu filho, estou aqui, viva, e não o esqueci jamais. Deus é bom e deu-nos uma separação temporária para observar o nosso crescimento. Agora podemos estar juntos outra vez. Quero lhe mostrar a linda casa onde moro, e você pode ficar comigo. Nosso jardim é tão bonito e Deus é tão bom para conosco. Assim como eu, você tem amigos que aguardam o seu retorno. Vem, meu querido, deixe tudo para trás, olhe para frente e vamos buscar Deus, nosso Pai, nosso Criador. Vamos rogar a Ele muita serenidade, para que você possa separar a experiência de ontem da vida mortal de hoje. E assim, confiante no auxílio divino, o aguardamos com muito amor. Enquanto ela falava e orava a Deus, uma luz se fez naquela roda.
Bruno canalizava essa luz para alguns pontos do corpo espiritual do irmão em repouso. Ao término daquelas vibrações amorosas, o grupo se retirou silenciosamente, talvez para não quebrar aquela energia de confiança em Deus, que promove tantos bens espirituais ainda ocultos aos olhos do homem. Já no corredor ficaram sabendo que aquela mãezinha viera de outra colônia espiritual, para agora ficar ao lado de seu filho amado. Bruno esclareceu. Jorge, sem concepção alguma sobre a vida ou a morte, viu-se só no mundo terreno, depois da partida dos seus entes mais queridos. E foi desprezado pela parentela que restava. Primeiro, pelo seu próprio orgulho, não querendo incomodar ninguém. Ainda, pelos seus vícios não compatíveis com as criaturas que queriam vê-lo numa situação melhor. Ele não achava que incomodava o encarnado que visitamos, pelo contrário, somente o convidava, isto é, sugeria, influenciava-o a beberem juntos alguns aperitivos. O encarnado se cedia, porque afinal de contas bebia por 2 ou mais companheiros espirituais. Com licença. Sei que o encarnado com algum vício atrai espíritos desencarnados com o mesmo vício. Por que isso acontece? Perguntou o aprendiz com sede de aprender. E uma lei divina, meus irmãos, que semelhante atrai semelhante, ou seja, assim como nós fomos atraídos para estarmos juntos por sintonia espiritual, o viciado em qualquer coisa, sempre, mas sempre mesmo, estará acompanhado de um ou mais desencarnados que se comprazem no mesmo vício. Vejamos, nós estamos reunidos pela mesma vontade de auxiliar o próximo. Ainda que inicialmente quiséssemos auxiliar alguém que permaneça encarnado, o fato é que queremos aprender como ajudar. Logo, nós estamos juntos, mas sim porque fomos atraídos uns para os outros pela maravilhosa lei universal de que os semelhantes se atraem. Saibam ainda que o nosso corpo espiritual, chamado também de perispírito, é a matriz para formar duplas cópias, a carnal e a vital. A cópia carnal é material, enquanto que a cópia vital é etérea. Todos os corpos materiais, plantas, animais, seres humanos são cópias de uma matriz espiritual. Essa cópia carnal é chamada de corpo, enquanto que a cópia vital é conhecida como nosso duplo vital ou etéreo. E esse duplo vital que mantém o perispírito e a carne ligados. A morte do corpo é inevitável. Entretanto, o espírito permanece vivo após a morte do corpo, agarrado à matéria, porque retém esse duplo etéreo por alguns dias, período mais ou menos longo, dependendo do seu desprendimento espiritual da matéria. Os espíritos com mais dificuldade de desprendimento da vida terrena perambulam entre os encarnados, captando de maneira inconsciente suas energias vitais, na ânsia de manter a vida, dificultando ainda mais se desvencilhar do duplo etéreo, que já não é mais necessário à vida do espírito. O espírito desencarnado rouba a energia do espírito encarnado que lhe satisfaz os vícios. Não. Esse saque de energias vitais se dá em concordância com o encarnado que se compraz no mesmo vício. Tanto é verdade, que uma pessoa encarnada pode transferir para outra pessoa encarnada um pouco de sua energia vital, se há interesse de beneficiar alguém com falta de ânimo e forças físicas. A transferência se faz sob ação própria com benevolência e sob ação dos espíritos auxiliares, conforme a lei de amor, que veremos em outra oportunidade. Bem, se o desencarnado pode consumir essa energia vital, então que o encarnado consome? Perguntou a companheira intrigada. Uma matéria que não o satisfaz. Oh, coitado do encarnado! Por isso ele mais e mais consome, em busca de satisfação. Exatamente. Ele não retém mais a satisfação inicial, porque o desencarnado sacou em benefício próprio, deixando para seu escravo voluntário quase nada. A mãe de Jorge sabia que ele viria para cá? Perguntou o ouvinte pensativo. Ela sabia que um dia haveria o reencontro espiritual, porque os que se amam também são atraídos um para o outro. Embora ela viva atualmente em uma colônia espiritual,
Ao ser informada sobre o recolhimento de seu filho em nosso lar, logo teve permissão para estar à cabeceira de seu filho amado, explicou Bruno. Em breve ele sentir-se leve e feliz, tenho intimamente essa certeza, disse a companheira, confiante. Você tem fé, irmã, porque sabe que isso é possível. Já aconteceu de o desencarnado ser trazido para cá, não se adaptar e voltar a perturbar os encarnados. O aluno conjeturou. Já. Há espíritos que valorizam o bem somente depois que o perdem. Perturbam-se, porque não sabem discernir entre o bem e o mal. Um espírito perturbado torna-se um elemento perturbador onde quer que esteja desencarnado ou não. Benedito refletiu e perguntou. Seria possível alguém encarnado não se deixar envolver pela influência de um espírito perturbador? Claro. Basta não deixar os pensamentos em desalinho, fora da higiene mental que o bem proporciona. Os pensamentos não devem se desviar do foco de luz que é o bem. Iriam agora visitar o desencarnado que for encaminhado por Belisário. Foram até um departamento que cuida de refeições para recém-desencarnados. Esse lugar não havia sido visitado por Benedito, porque desde que ali chegara alimentava-se de suco de fruta com nutrientes ao cair da noite, o que lhe dava vigor espiritual e material também, porque seu corpo, embora fluídico, chamado de perispírito, ainda é semimaterial, ou seja, de uma matéria etérea carente de recomposição. O grupo seguiu até Marcos, que estava ali para alimentar-se e auxiliar um pouco nas tarefas, enquanto ia recebendo de tempo em tempo uma série de aplicações terapêuticas em profundidade, de modo a se reequilibrar emocionalmente. Olá, Marcos, como vai? Perguntou Belisário ao se aproximar sorrindo. Oi, que bom ver vocês. Todos o cumprimentaram fraternalmente, abraçando e vibrando um sentimento de sincero desejo pelo seu progresso. Como você se sente com a terapia? Estou me sentindo mais moço. E mesmo, estou mais forte e ágil, parece que rejuvenescido. E a tarefa? Fiquei deslocado quando cheguei, mas fui tão bem recebido que sinto já ter amigos aqui. Sabendo que você pode usufruir um breve descanso, podemos aproveitar esse intervalo para irmos ao jardim. O que você acha? Claro. Tenho participado da oração coletiva no jardim, mas ainda não caminhei para conhecê-lo melhor. Eles foram a passos lentos, falando a respeito do jardim como local de inesquecíveis reencontros de almas que se amam e que ficaram temporariamente distantes. De repente, todos ficaram extasiados com a fonte que parecia cantar em movimento e vida. Belisário, acompanhando a água que deslizava, disse: Esta água é um remédio para você, Marcos. Quando tiver uma forte lembrança dos vícios, venha tomar esta água que está fluidificada de amor. Confesso que, infelizmente, às vezes sinto vontade do álcool e do fumo, mesmo sabendo que são prejudiciais. Marcos, isso é uma luta entre o que você e o que você quer ser. Definindo suas escolhas, você terá a vontade como um pulso para suas conquistas ou fracassos. Meu lado era difícil, porque também o encarnado influía e mantinha meus vícios. Aqui me sinto liberto, para decidir minha vida daqui para frente. Serei um louco se eu não aproveitar esta chance de renovação, explicava Marcos. Naquele instante, em meio à paisagem, surge a figura de uma jovem que se encaminha para eles, sorridente. Meus irmãos, esta é Amália. Uma velha amiga de Marcos. Eles poderão conversar muito no jardim, como fazemos agora. Antes de deixá-los, vamos orar juntos pelo fortalecimento espiritual do nosso irmão. Todos deram as mãos e fecharam os olhos para o maior enlevo espiritual. Amália começou a orar. Pai amoroso, obrigada, Senhor, por estarmos assim juntos. Recolha de nossos corações os mais doces sentimentos que em forma de energia vão fortificar o nosso querido Marcos.
Que ele possa abrir-se espiritualmente para deixar entrar o nosso carinho, que possa ter confiança a centímetros Deus e compreensão de que, junto a nós, vai conscientizar-se cada vez mais sobre verdades tão próximas. Marcos, bem-vindo ao lar São Germano que o acolhe com paz e luz, porque nós também o amamos. Parece que os sentimentos diziam mais do que as palavras, tanto diziam mais, que aquelas palavras carregadas de magnetismo tocaram o coração de Marcos, que deixou derramar 2 lágrimas discretas. Benedito agora compreendia que o lar São Germano era uma oficina de amor para atingir múltiplos resultados. Harmonização do recém-desencarnado, reencontros espirituais, proteção e recuperação dos mais infelizes, conhecimento expandindo a consciência dos mais desprendidos, oportunidade de serviço em favor dos familiares e amigos no exercício do bem e prática do aprendizado. Afastaram-se. Irmã desejou saber notícias do espírito desencarnado que fora socorrido por Baltazar. Meus irmãos, há um delicado exame espiritual realizado por outros auxiliares que, mesmo à distância, verificam a possibilidade ou não do espírito ser socorrido no lar São Germano. E para onde ele foi? Inquiriu a irmã, mais uma vez. Foi encaminhado a um pronto socorro espiritual para suicidas. Sei que às vezes fica difícil um espírito ser reconhecido de imediato, mas ele foi. Meu primo completou a irmã. Sim, é ele mesmo. Eu e meu primo Oscar brincávamos juntos na infância. Depois passamos a morar muito distante um do outro. Mal acompanhei seu crescimento e juventude. Casou-se cedo e não sei se tinha filhos. Irmã, você traz da memória somente boas lembranças e recorda com carinho aqueles tempos idos. Você está limpa em relação a ele, enquanto outros familiares, já do lado de cá, têm os corações minados de péssimas recordações. Compreendendo que nem sempre o viajante retorna vitorioso de sua jornada terrena, podemos avaliar o auxílio de que nosso irmão precisa. Eu poderia ir até ele auxiliar de algum modo. Sim, pode. Ele ainda está adormecido. Precisa de vibrações de bem-querer para um despertamento sereno. O diálogo deve ser conduzido com otimismo e esperança em dias melhores, exaltando a confiança em Deus, que é justo e bom. Saberei fazer isso, respondeu a irmã com um delicioso sorriso, na alegria de ser útil. Estarei também ajudando, você não ficará sozinha. Obrigada, Baltazar. Pronta para irmos até lá? Claro que sim. Despediram-se do grupo ali no jardim. Os aprendizes ficaram imaginando como seria aquela aventura espiritual em favor do ente querido da irmã. Para surpresa de todos, Bruno concluiu. Quem serve com amor esquece as próprias dores. A reabilitação do assistido promoverá nela mesma uma renovação. Um estará auxiliando o outro sem o saber. Ambos são almas que se amam, porém não puderam ficar juntos nesta vida, enquanto não cumprissem em resgate uma separação temporária. O que os levou a não merecer ficarem juntos nesta última reencarnação? Perguntou o aluno. Não vamos olhar a situação como uma questão de mérito ou não, e sim como um recurso evolutivo. A separação ou o suicídio foi um recurso evolutivo? Ainda o aluno perguntou. A separação foi um recurso evolutivo. Saibam que o suicídio nunca está previsto nos desígnios de Deus, assim como as guerras e outros desatinos cometidos pelo homem com a posse de seu livre-arbítrio. O homem exerce o mal sem conceber a ideia dos prejuízos que causa. O suicida é um infeliz, porém não causa mal ao próximo, somente a si mesmo, opinou a companheira. O suicida atravanca o destino de outras criaturas e isso é de uma responsabilidade imensa. Antes de reencarnar ele fez promessas e projetos futuros envolvendo outros espíritos que lhe aguardavam o roteiro terreno. Sem dúvida ele se atrasa na caminha da evolutiva colocando em risco todos os do que confiaram nele. Ah, é assim. Então o suicida é,
Antes de tudo, um espírito que não soube amar ao próximo nem a si mesmo, arrematou a companheira. A pluralidade de vidas terrenas favorece ao ex-suicida um exercício de solidariedade, até que ele descarte para sempre a ideia de fuga das responsabilidades pela porta do suicídio. Benedito a tudo escutava e cada vez mais apreciava o grupo de estudo. Aprendia muito, sobretudo aspectos importantes da vida do homem espiritual. Como espírito eterno, tinha melhor visão de sua verdadeira situação, logo sabia recolher os frutos de sua última reencarnação. Além disso, Benedito recuperou uma capacidade de leitura escrita adquirida no passado, que ficara adormecida. Sabendo agora que nada se perde na noite dos séculos passados, Benedito explorava suas próprias potencialidades e também verificava suas necessidades de progresso para o próximo projeto reencarnatório. Observou que ele deu mais valor e interesse aos sentimentos do que ao intelecto, na última reencarnação. Gostaria de novamente assim o fazer, porque o excesso de intelectualismo no passado mais remoto dificultou-lhe o exercício da solidariedade, compaixão e caridade, que hoje está mais fácil de cumprir. Gostaria de ter uma capacidade de amar ainda maior e roga a Deus auxiliá-lo a amar incondicionalmente a tudo e a todos sem nenhum impedimento egoísta. Percebe agora o quanto for aprovado por Deus, para encaminhar sua família ao trabalho e ao bem-querer uns aos outros. Receberia como acréscimo divino poder auxiliá-los em hora oportuna. Sentia-se feliz com tudo o que recebeu com a bênção de Deus. Benedito conseguia agora, com mais segurança, ouvir os assistidos em refazimento espiritual, acatar auxílio divino e transmite docilmente um conselho amoroso, uma palavra sadia impregnada de esperança e esclarecimento. Encontrava amigos de outras existências no propósito do mesmo bem e que foram companheiros de outrora. Juntos refletiam sobre a importância de vigiar os próprios pensamentos e palavras, porque são agora condutores de almas. E quando esses idealistas se reuniam, obtinham um raciocínio mais lógico e um sentimento mais sincero. Padre Germano, o cumprimento de nossos deveres religiosos, quando encarnados, não nos trouxe a felicidade que aguardávamos. Porque falhamos, se queríamos ser bem-sucedidos como administradores divinos? Por que não tivestes o objetivo de expandir a consciência de cada irmão? Eles tinham de aceitar dogmas, crenças, orações sem questionamentos, assim como os próprios religiosos do templo tiveram que aceitar. O cumprimento do dever religioso era rigoroso, não contando com a boa vontade de cada fiel. Objetivava-se a fé, porém segue não compreendida. E muito diferente ser fiel à Igreja e não a Deus. O sermão não aperfeiçoava o homem, mas sim fazia crescer o alcance da Igreja. Padre Germano, como conseguiu ser revolucionário e ao mesmo tempo elevar-se espiritualmente apesar de todas as censuras, críticas e remoques daquele tempo? Eu não podia aceitar aquilo em que não acreditava e eu acreditava no que eles desconheciam. Mediunicamente eu tinha contato com meu mentor espiritual, que esclarecia minhas inquirições e incentivava-me sentimentos fraternos, fazendo-me confiar em mim mesmo. A adesão de alguns companheiros do clero ao meu raciocínio demonstrou-me que eu não estava sozinho no céu nem na terra. A união faz realmente a força, pois cá estamos juntos neste trabalho de amor e simplicidade. Padre, a naturalidade com que amamos e servimos aqui não me lembra mais o templo religioso de antes. Tudo tem alegria, liberdade, paz. Até mesmo quando visitamos famílias na terra, o grupo de auxílio é harmonioso, ativo, sem preocupações exteriores, exclamou Benedito embevecido. A interpretação dos ensinamentos de Jesus nos novos tempos é voltada para o significado que eles possam ter na nossa vida diária, de burilamento espiritual, para uma reformulação interior constante, para nosso aperfeiçoamento. Ainda assim, nos moldes dogmáticos, rígidos e superficiais, alguns clérigos conseguiram realizar bem a sua parte. Sim, meus irmãos,
E eu nesses moldes também até poderia, mas não seria feliz. Eu não conseguiria sequer subir ao cume de um monte sem levar comigo outras almas queridas. Por isso que as reunia para secretamente termos a liberdade de refletir sobre os ensinamentos do Mestre. Somos agradecidos por tudo que faz em nosso favor também agora. Saibam, queridos, que é preciso agradecer a Deus por tudo o que Ele nos tem ofertado. Querendo unir-nos, eu somente exercito esse sentimento lindo de solidariedade. Vejo que o lar São Germano acolhe espíritos que foram eclesiásticos e mesmo aqueles que em outras vidas já largaram a batina. As leis divinas e os ensinamentos do Mestre Jesus formam um roteiro seguro a ser seguido, mas as interpretações que os homens dão aos ensinamentos recebidos divergem formando vários cultos. Importa é que, quando a alma está sedenta de luz, ela procura novas instruções espirituais e modela sua trajetória de vida de maneira que, quanto mais exercita o que aprende, mais mérito tem para receber um maior aprendizado, falava o Padre Germano com naturalidade. Como fazer para que as criaturas compreendam os ensinos do Mestre? Basta colocar em prática a máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a criatura procura exercitar esse amor, não há de rejeitar a vasta literatura de pensadores, encarnados ou não, que exploram nossa capacidade de sentir e retirar os bloqueamentos psíquicos que nos impedem a elevação espiritual. Padre, os católicos não leem obras espíritas ou espiritualistas porque temem os demônios. O bloqueio psíquico que mais limita o progresso é o preconceito, o exclusivismo. A ideia do demônio é uma invenção para fantasiar o preconceito e ao mesmo tempo difundi-lo nas massas mais ignorantes. Eu mesmo nunca topei com um demônio por aqui, ponderou Benedito. Todos somos centelhas divinas, criadas por Deus, simples e ignorantes. À medida que evoluímos, chegamos à categoria de espíritos ou seres humanos quando encarnados. Na escalada evolutiva, se hoje somos avaliados como espíritos maus, amanhã seremos bons. Na certeza de que Deus misericordioso nos proporciona a constante evolução, sem regressão espiritual em nossas conquistas, os espíritos maus de hoje serão os espíritos bons de amanhã, enquanto que os bons de hoje serão os anjos de amanhã, fiéis executores da vontade divina. Demônio e anjos são palavras que indicam os extremos da degradação ou da elevação do espírito. Todo demônio será um anjo, disse Benedito registrando mentalmente o esclarecimento. A palavra demônio é o nome popular do espírito perverso e ignorante, um apelido de transição, não há demônios eternos. Com a constante emancipação das almas nas lutas terrenas, os espíritos têm uma escalada gradual de aprimoramento muito ampla e distante do inferno, que também foi criado como morada definitiva dos demônios. Inferno não existe, disse um deles, e todos se entreolharam. Inferno é um estado da alma, que se atormenta envenenada pelos próprios pensamentos daninhos para si e para o seu próximo. E o céu? É um estado da alma que vê somente as oportunidades de fazer o bem, como tarefa redentora e de crescimento para sua ascensão espiritual. A humanidade terrena conseguirá vivenciar esse céu. Parte da humanidade não tem ouvidos para ouvir e entender sobre o que estamos falando. A outra parte hesita na fé, vacila no amor ao próximo, teme, foge, esses precisam do incentivo, do exemplo. Todavia, alguns já vivem um céu interior e deixam suas marcas na vida terrena. Capítulo 8. O auxílio solicitado. O curso de auxílio teve mais algumas aulas e foi encerrado, porque a prática já era um constante aprendizado e contato regular com os jovens Baltazar, Belizar e Bruno. Benedito vivia uma vida plena de realizações no âmbito da assistência espiritual junto aos irmãozinhos que chegavam ao Lar São Germano precisando de repouso, diálogo, intercessão junto aos familiares, remoção para colônias vizinhas, visitas de auxílio na crosta terrestre com os abnegados irmãos dos departamentos de prece e do auxílio.
Faziam também alguns socorros espirituais em zonas de muito sofrimento onde são encontrados irmãos em resgates dolorosos. Uma tarde, quando Benedito estava absorvido pelo trabalho e estudo que eu empreendia, já sentindo tão distante daquela última existência terrena, foi chamado para estar com o padre Germano sem demora. Benedito saiu feliz, pois sempre era muito agradável entreter uma conversa sadia com o amigo. Naquele dia, certamente algo seria diferente, porque nunca fora até ele com maior pressa. Abraçou o padre Germano que se encontrava num banco do jardim. Recebeu um sorriso magnífico. Este é um momento importante para ti, Benedito. O que está acontecendo? Sua amada Florinda encetou o hábito salutar em sua vida, de falar com Deus todas as noites. Que bom, tenho certeza de que ela será auxiliada. Durante o sono, Florinda desprende-se do seu corpo de carne e vem até o nosso jardim. Já veio algumas vezes, mas não sabe onde se encontra. Padre, ela sai do corpo e pode vir tão distante. Ela tem o amparo do Espírito que a protege. Sua mentora a acompanha até aqui. Oh, Padre, eu não podia ter uma notícia mais feliz. Tu podes esperá-la neste mesmo lugar. Certamente ela virá também hoje à noite. Desejo que vós aproveiteis bem o encontro. Padre, o que dialogarmos aqui ela se lembrará quando acordar no corpo. As palavras não, mas guardará o sentimento vivenciado espiritualmente. Preciso não perder a beleza desse encontro, não posso ficar ansioso. Tu és muito sensato, amoroso e inteligente, Benedito. Tenho tanto para falar a Florinda, que nem sei como começar. Ela sabe que tu estás bem. Ela sente isso. Florinda está buscando ajuda, compreensão de sua própria situação como espírito eterno. Nem sei o que ela passou esses anos, Padre. Saiba ouvir mais do que falar, meu querido. Não vou esquecer disso, Padre. Depois da oração coletiva, Benedito sentiu-se mais preparado, já permaneceu sentado no jardim. Agradeci a Deus poder ver Florinda outra vez. Porque somente agora, depois de muitos anos, poderia saber como viveram sem ele. E agora, ajudá-la, poderia. Estava pensativo, quando ao longe avistou uma moleca que alegre andava pelo jardim, acariciando uma flor ou outra. Lembrou-se da rapariga de olhos negros que fisgou seu coração decididamente. Quando a jovenzinha se aproximava, ele pôde reconhecê-la. Florinda. Benedito levantou-se e foi ao seu encontro a passos lentos. Quando se aproximou mais, disse: Parece que, como eu, você gosta de flores. Ela sorrindo olhou para ele. Depois ficou pensativa, silenciosa, olhando ainda mais, e perguntou: Dito, é você? Sim, sou eu, Florinda, eu não morri. E juntos buscaram os braços um do outro. Ficaram assim, silenciosamente, seus olhos estavam molhados de felicidade. Que lugar bonito é este! É o lar São Germano, que nos recebe com a graça de Deus. Tenho vontade de ficar aqui para sempre. Um dia você virá para ficar, sem ter de retornar à labuta terrena. Aprendo muito com tudo. Isso é o que importa. E a família como está? Fomos morar na cidade quando seu Quinzinho voltou do estrangeiro. Tive que decidir isso, as crianças precisavam estudar. Fui trabalhar na casa de Dona Ana, aquela que comprava as nossas galinhas. Ela arranjou uma casinha para eu pagar com o meu serviço. Seu Leutério fez nossa mudança. Infelizmente não me dou mais com ele, porque na hora que eu mais precisava de ajuda ele aproveitou para se oferecer, se eu me tornasse sua amante na cidade. Decidi que não, e Deus deu um jeito. Nossos filhos estão moços, uma raça de fibra para o trabalho sem esmorecimento.
Quero ver meus filhos sempre em paz uns com os outros. Tenho rezado para Deus, agora frequento a igreja. Deus sempre me ajudou, eu só não sabia rezar. Falo com Ele tudo, tenho preocupações. Parece que Ele responde, não com palavras que não posso ouvir, tudo vai acontecendo como resposta. Deus realmente não abandona ninguém. Benedito disse convicto. Todos os nossos filhos aprenderam a ler e conseguiram um trabalho melhor. Eu gosto de trabalhar com a terra, mas é uma vida muito dura, hoje já não teria saúde para isso. Você está preocupada com sua saúde? Na verdade estou, porque preciso de mais tempo na terra. Olho nossa netinha para a filha trabalhar. Deus sabe melhor do que nós qual a hora certa de mudar-se para cá. Não posso ainda, agora não. Então vamos pedir juntos para que Deus a fortaleça no corpo e na alma. Vamos sim. Ele começou a orar em voz alta e Florinda, embevecida, acompanhava mentalmente suas palavras de tanta fé e esperança. Uma alegria invadiu seu coração, alegria que nunca sentira. Foi com esse sentimento que ela acordou no corpo. O dia estava mais lindo, ela estava mais disposta e com uma alegria não sei de quê. Encheu seu lar de vibrações de amor, paciência e certeza de que os dias seriam cada vez melhores. No meio do dia, lembrou-se de seu falecido marido, achava que até sonhou com ele, mas não conseguia recordar nada. Benedito, pelo que ficou sabendo, constatou que ela soube tomar algumas decisões. Percebeu que ela estava amadurecida, sabendo escolher o que queria para si e para os seus. O que mais o impressionou era ver Florinda tão jovem, pois ele mesmo a deixara tão judiada da vida. Um dos companheiros de trabalho esclareceu. Essa jovial identidade é a verdadeira Florinda, mas ela ocupa um invólucro material que desgasta e depois morre. Lembro-me de quando você aqui chegou. Olhe-se, você não está mais bonito. Ambos riram. Sim, você tem razão. A beleza da alma não se perde, concordou ele. Benedito foi até o departamento da prece. Bom dia, Benedito. Belisário disse atencioso. Que seja um bom dia mesmo, pois preciso de um grande favor. Se estiver ao nosso alcance. Quando parti da terra, deixei mulher e filhos. Sempre orei por todos eles, mas nunca foi atendido meu pedido de intercessão. Quis uma oportunidade de ser útil, mas Padre Germano repetia que eu devia entregá-los na mão de Deus. Agora soube que ela está em vias de um auxílio solicitado e... Benedito ficou emocionado. Calma, meu irmão. Vou solicitar a ficha dela. Florinda, não é mesmo? Sim, como sabe. Como você pode ver, ela recebeu inúmeras vezes o grupo de auxílio. Benedito leu demoradamente sobre o auxílio em muitas situações e verificou que ele não participou de nenhuma visita. Por que não participei do grupo? Para não se preocupar e até mesmo não prejudicar o andamento do auxílio que você intercedera. Impedimos que entes queridos mais chegados participem da visita, para evitar envolvimento emocional. Graças a Deus não faltou auxílio, murmurou Benedito resignado e satisfeito. Já atendemos também ao auxílio solicitado. Foi feito algo agora em benefício da saúde de Florinda. Foi permitido a ela entrar em nosso lar recebendo um bálsamo de alívio e tranquilidade em nosso jardim. A alegria do encontro que tiveram foi o seu remédio. Dentro de poucos dias, a pretexto de alguns remédios terrenos, ela estará sã, pois precisava mais de amor, esperança e alegria. Como Deus é tão bom! Continue a encontrá-la no jardim, vocês têm muito o que conversar. Eu não poderia fazer uma visita e rever a todos. Pode, mas não deve. O envolvimento de espíritos desencarnados junto aos familiares encarnadores ainda é o maior transtorno que o grupo de auxílio tem encontrado.
Como assim? O desencanado que se envolve com a situação dos familiares terrenos quer permanecer ali para solucionar os problemas sozinho, sem auxílio de uma equipe mais preparada no momento devido para isso. O desespero, a angústia do desencanado diante da impotência de intervir materialmente impregnam nos familiares um mal-estar, um desânimo muito infeliz. Alguns familiares choram e chamam o desencanado, que fica preso em tanta aflição. Fui poupado de qualquer transtorno desse tipo. Porque você foi dócil aos conselhos do Padre Germano. No entanto, você pode ir aonde quiser, somente pela força de vontade de querer lá estar. Quero o melhor para todos nós. O encontro com Florinda é o que de melhor Deus providencia para vocês. A continuidade desse colóquio de amor puro depende somente de Florinda não abandonar as reflexões que tem feito todas as noites, renovando seus íntimos propósitos espirituais. O hábito da prece pode modificar uma vida. Pode modificar o mundo, meu amigo, se cada criatura se recolhesse em prece por alguns instantes, ponderou Belisário. Benedito despediu-se para encetar nova disposição para suas atividades diárias. Estava agora mais tranquilo e refletia que o intercessor pode ficar oculto ao beneficiado, mas também o auxílio pode permanecer oculto ao próprio intercessor confiante em Deus. Pensou algumas vezes em concentrar-se no desejo de ir até Florinda, mas sentiu medo. Não poderia arvorar-se em benfeitor sozinho. Se Deus provera que Florinda viesse ao seu encontro, seria indevido desejar o contrário. Aguardou a prece coletiva para preparar-se melhor para outro encontro. Quando se encontraram, logo se abraçaram como irmãos e amigos. Florinda, como você está bonita! Estou feliz como nunca estive em minha vida. Estive pensando, aprendi, dito, que nesta vida nada se consegue sem esforço. E Deus compensa o esforço de cada dia, porque às vezes você olha para trás e fica admirada, como você conseguiu realizar tanto, não é mesmo? E isso mesmo, até ajuda a confiar mais em Deus e em mim mesma. Temos muito que agradecer a Deus, Florinda. Fui informado de que o grupo de auxílio daqui foi muitas vezes ajudar a você e toda a nossa família. Não podemos nos queixar da vida que merecemos vivenciar e que em muitos aspectos nós mesmos escolhemos. Tenho agradecido, dito. Quantas famílias têm problemas de saúde, desavenças, ambições, enquanto nós, que escolhemos a pobreza, temos tranquilidade, todos se entendem bem e ninguém quer mais do que o outro. Parece-me que você conseguiu ser admirada e respeitada pelos filhos. Você pode ter conseguido um grande passo de progresso, para que venha a ser verdadeiramente amada. Eu sou muito feliz, consegui reverter os sentimentos deles a meu favor, e hoje eu os amo muito, acho que você sabe disso. Nós, Florinda, agora queremos o bem daqueles que no passado prejudicamos, e sinto-me feliz por ter realizado uma parte. Oh! Dito. Você é bem lembrado por nós, sua simplicidade não querendo mais do que o essencial, sua resignação diante de qualquer dificuldade, sua perseverança no trabalho, nunca ouvimos de sua boca uma queixa sequer. Todos nós estamos crescendo espiritualmente, hoje somos melhores do que antes. Que nossos filhos possam já estar estagiando no bem. Dito, quando desejamos amar e conhecer melhor uma alma, ela desabrocha para a luz do nosso amor e do amor de Deus. Vivemos muitas vidas terrenas só para aprender a respeitar, perdoar e desejar o bem ao próximo. Só assim o amor começa a ficar presente em nosso coração. E verdade. As lições de Jesus são tão simples, mas nós mesmos dificultamos o nosso aprendizado, porque somos ainda muito imperfeitos. Estamos nos aperfeiçoando a cada vida. Eu nem percebia que prejudicava esse ou aquele em existência passada, mas isso ficou guardado em mim mesmo espiritualmente, na consciência, a necessidade de reparação. Enquanto faço hoje o melhor do que antes,
vou também aprendendo mais. Deus conhece os nossos sentimentos e sabe o que é melhor para cada um, tenho certeza, disse Benedito admirando a sabedoria de Deus. Quanto mais Florinda se alegrava no lar, mais influenciava os filhos de que o costume de ir à igreja estava fazendo muito bem a ela. Logo uma filha, depois outra, habituaram-se a orar. Num daqueles encontros com Benedito, Florinda chegou a tempo de participar da oração coletiva no lar São Germano, e isso não foi por acaso, porque sua protetora espiritual auxiliou-a a conseguir desvencilhar-se do corpo, recolhendo-se para dormir mais cedo. Após a oração coletiva cheia de júbilo e esperança, Florinda pensou em comemorar o Natal reunindo a família toda, que agora era maior com genros e netos, e fazer uma oração coletiva. Florinda sorria entusiasmada de que seria o mais belo Natal, mas confessou a Benedito que receava ter dificuldades para reunir todos. Quero interceder em prece para que ela consiga realizar essa festa, ele desejou. Florinda foi convidando e preparando o coração de cada um. Tivessem o que quisessem para comemorar o Natal, mas fazer uma prece não seria favor nenhum. E todos foram concordando para satisfazer o que Florinda solicitava, sem querer mais nada. Na noite de Natal, Benedito caminhava no jardim do lar, visualizando mentalmente como seria a festa daquela gente que ele amava tanto. Aproximava-se a hora, queria estar com Florinda e orar com a família ao menos uma vez. De súbito, Benedito avistou uma senda estreita no jardim e não sabia para onde o caminho o levaria. Procurando conhecer melhor o jardim, foi andando. Chegou em um lugar que parecia um quintal de pequena residência. Explorou o local, quando percebeu que já estava na casa de Florinda. A família foi se reunindo, Benedito foi reconhecendo um a um, abraçava-os sem ser percebido. Todos estavam sem jeito, não sabiam como começar a oração coletiva. Benedito teve a ideia de inspirar duas netas a colherem duas flores do canteiro e fazer um mimo à vovó. Florinda emocionou-se com o gesto inocente das netas com flores para ela, e no íntimo lembrou-se do lar São Germano, das flores, da prece coletiva, de Benedito. Exclamou em voz alta e trêmula de emoção. Meu Deus, se um dia pudesse ver todos juntos como estamos agora. Todos ficaram enternecidos, suas mãos se encontraram num estímulo à prece sincera. Benedito sentiu-se atraído para perto de uma das filhas. Sentiu seu coraçãozinho que batia aceleradamente. Ele começou a orar, achava que não seria ouvido, mas sentia a necessidade de abrir seu coração. Florinda, Florinda. Estou aqui, o dito. Agradeço a todos que atenderam esse pedido para juntos erguermos o pensamento a Deus e a Jesus. Que alegria tão grande estarmos juntos na noite de Natal, quando a terra está em festa de paz e de amor. Pela reação emotiva de Florinda, de seu filho, de suas filhas, Benedito acreditou estar sendo ouvido por todos e continuou. Eu não morri. Somente meu corpo de carne é que morreu. Estou vivo e abracei todos vocês com carinho e saudade, mas vocês não podem me ver. Sou um espírito, tenho uma vida eterna e onde moro sou muito feliz. Meus queridos, assim como estamos de mãos dadas neste momento, estejam sempre unidos com amor e coragem, um auxiliando o outro, de acordo com as necessidades de cada um, por essa vida fora. Benedito apertou a mão de sua filha, ela repercutiu esse aperto de mão ao lado e assim todos apertaram suas mãos, confirmando a vontade de serem sempre unidos. Ele ainda lembrou-se de que Florinda guardava o sentimento de seus encontros no jardim do lar, precisava materializar a certeza disso e continuou dizendo. Florinda, talvez eu nunca lhe disse como falo agora. Saiba que eu a amo e nos encontramos todas as noites, enquanto seu corpo dorme, porque nós espíritos podemos conversar. E nesta noite, querida, eu vim para juntos agradecermos a Deus.
Florinda assentiu com a cabeça que acreditava que o dito estava ali presente com a permissão de Deus. Com os olhos rasos d'água, em voz alta, ela fez a prece. Pai Nosso. A oração se estendeu porque alguns familiares mais sensíveis sentiram vontade de uma prece mais significativa para si do que para os outros, porém envolvidos num clima enternecido de fé e esperança. Ao término daquele colóquio, Benedito observou que a filha que mais o impressionou foi quem transmitiu suas palavras. Ela teve a sensibilidade de ouvi-lo e repetir as palavras com emoção e sentimento aos demais. Nem todos puderam acreditar que o falecido marido de Florinda falou pela boca de uma de suas filhas. A compreensão de Florinda, de que era o dito mesmo quem falou, foi logo assentando os ânimos de todos, pois era melhor aceitar aquilo que mais tranquilizava a viúva. Benedito voltou ao lar São Germano pelo mesmo caminho e ficou admirado como conseguia isso, somente com seu pensamento e vontade. Florinda e duas filhas, entre elas a medianeira das palavras do pai, foram com entusiasmo contar o fato ao padre na igreja. Aguardaram a missa terminar e os fiéis saírem da igreja, para que pudessem falar com o padre. Ele tinha pressa de fechar a igreja, mas elas tinham que contar ao padre. Disseram que receberam a visita do falecido. O padre ouviu-a sem interrupção. Cada qual tinha um parecer sobre o acontecido. Padre, o dito está vivo e feliz no outro lado da vida. Eu senti a emoção que ele sentia, enquanto nos falava, e eu o vi perfeitamente. Era igualzinho quando eu era criança. Padre, todos nós nos sentimos ainda muito amadas por ele. O padre estava sério, já ouvira falar sobre as almas penadas que sofrem, mas a alegria em que elas estavam não podia ser destruída por ele. Orem, minhas filhas, acendam uma vela por ele, o que elas fizeram de pronto, sem contestar. Dizendo isso, o padre pediu licença e saiu a pretexto de ter que cuidar de outro assunto. Capítulo 9. Refletindo e dialogando. O alvorecer envolve o lar São Germano em uma claridade suportável aos olhos e uma intensa vibração de amor que oferece serenidade e beleza para reflexões constantes. O clima é agradável, sem exageros de temperatura, proporcionando somente bem-estar a todos os servidores e assistidos. O entardecer e o anoitecer não são distintos como se verifica na superfície terrena. Embora o mesmo sol que brilha para os homens brilhe para os espíritos do lar São Germano. A tarde é marcada por uma luz tênue, lembrando o começo do horário matinal. A noite inteira não traz a escuridão, mas somente uma penumbra convidativa em que moradores se unem em prece de gratidão ao soberano Criador. As amorosas vibrações dos tutelados de Deus sobem ao alto e, em seguida, caem como uma chuva de bênçãos, revelando-lhes o próprio teor vibratório coletivo em forma de luzes. No jardim, coração do lar São Germano, as flores recepcionam em suas auras essa luz, proporcionando um quadro majestoso de flores multicoloridas que brilham e estimulam os anseios de cada um na causa de um bem maior. Agora que tudo parece estar correndo bem, Benedito sente-se com a certeza de que, onde quer que esteja, deverá sempre ajudar a vinha do Senhor. Assim como deseja que seus entes amados sejam ajudados por outros membros auxiliares do mesmo Senhor. Na expectativa daqueles últimos dias, ele conseguiu compreender que Florinda Fore será sempre uma irmã muito querida. Refletia que quando reencarnamos somos ainda todos irmãos, alteram-se somente as tarefas que cada um deve empreender diante do outro. Fora marido de Florinda e pai de todos os que vieram compor a família, que é o maior empreendimento que o homem realiza nas lutas terrenas. Nessa oficina reencarnatória que é o lar, erguem-se muitos sentimentos novos na alma humana, de maneira que, ao fim da tarefa abençoada, todos retornam para a espiritualidade mais crescidos espiritualmente, agora destituídos do cargo a que foram submetidos e apresentando o que de melhor puderam realizar. Depois da jornada terrena, olhamos uns aos outros como irmãos que somos naturalmente,
com algumas lembranças sobre uma ou outra reencarnação em que tivemos um trabalho de equipe designado por Deus. Então o objetivo maior da equipe no lar é fazer com que cada um evolua um pouco mais. Esse é o objetivo das sucessivas reencarnações, até que o espírito, de posse das qualidades que o fazem superior, não tenha mais que reencarnar na superfície terrena, fazendo jus a habitar outras moradas do Criador, que são viabilizadas conforme o grau evolutivo de cada um. Quantas reencarnações mais teremos que vivenciar para o necessário aprimoramento? Muitas, muitas outras vidas, com certeza, para poder auferir a nobreza dos sentimentos mais belos, muitos deles ainda desconhecidos para nós. Benedito encetaria novo programa para reencarnar, logo que pudesse conseguir tal permissão, porque anseia testemunhar logo sua vontade de crescer como filho de Deus. Sente que Deus sabe o que de melhor lhe poderá ser dado na Terra como ferramentas de trabalho evolutivo, mas, se lhe fosse permitido escolher, ainda gostaria de contar em sua equipe com Florinda. Ela tem uma inteligência natural para aceitar desafios para o progresso de ambos. Sua força e ternura são tudo o que um homem precisa numa mulher, além de uma confiança em Deus expressa por uma resignação admirável, ele meditava. Parecia-lhe amar e admirar Florinda hoje muito mais do que naquele tempo em que viveram juntos. Ela cresceu espiritualmente, foi isso, e conseguiu apagar as lembranças de um passado remoto que antes estava registrado no seu arquivo mental. Todos nós estamos sempre evoluindo. O passado não pode mais interferir no presente. O futuro de ontem é o presente de hoje. Sou hoje aquilo que no passado desejei muito ser e desejo hoje ser aquilo que conseguirei ser no futuro. Como poderia ele desejar ser alguém com virtudes que desconhecia? Seria preciso um laboratório de ações e reações no comportamento humano para se chegar a algumas soluções. Ninguém cresce com um pendor ao bem sozinho, isolado. Será preciso haver descoberta de sentimentos valiosos em si mesmo. Nessa transição de almas, primeiro há um choque comportamental e depois a escolha do comportamento compatível com o objetivo enobrecedor. Na superfície terrena, cadinho de experiências, testemunhos e mudanças, o espírito vivencia uma esfera mais densa, mergulhada em vibrações diversas, que diferem daquele plano salutar de onde veio. E Benedito pensava: como é possível um espírito encarnado não só esquecer esse páromo celeste que reconheceu depois de sua desencarnação, como também recrudescer na vida terrena e parecer até mesmo vivenciar ainda a alma dos primitivos ancestrais? Seria preciso o homem alargar a consciência e discernir sentimentos que o situem espiritualmente melhor? Conseguiria afastar-se do passado repetitivo nas injunções da matéria, para libertar-se e elevar-se como uma figura alada em busca de seus irmãos angelicais? Talvez precisamos estagiar numa nova raça-mãe que nos corte o cordão do passado milenar e nos coloque mais preparados para olharmos destemidos e incondicionalmente amorosos para o terceiro milênio. Já está na hora de o homem sair do estágio das emoções para entrar decididamente no estágio dos sentimentos mais puros. A emoção fora importante para acordar a centelha divina que adquire o livre-arbítrio. Todavia, hoje, na inteira posse do livre-arbítrio, é preciso urgentemente haver o controle emocional para a conquista de sentimentos sem que a emoção interfira, no grau descontrolado que abundantemente podemos observar. Olha-se o mundo que Deus nos permite vivenciar com críticas e interrogações sobre o despreparo e os desatinos dos homens que manipulam os bens terrenos. No entanto, raramente se observa a beleza, a grandeza das coisas divinas e principalmente como reagem diante da mão do homem. Essa dispersão de nossa atenção, essa pressa para realizações vãs, esse adormecimento interior de almas que passam mas não vivem com intensidade os bens ofertados por Deus, formam uma simbiose de almas aflitas sem razão para tal. Quanto o Pai nos oferece para nossa alegria que ainda não conseguimos perceber. Quando sabemos que a terra é imundo de sofrimentos mais do que de alegrias,
Não pensemos que o planeta não guarda as condições para um mundo de felicidade. Somos nós mesmos que não sabemos usufruir o bem e extinguir o mal em nós. Para compor a sinfonia humana de paz e bem-querer sincero, leal e puro, é preciso mudar os sentimentos para que a casa mental possa gerar pensamentos novos, altruístas, positivos e alegres que possam nutrir a alma e proteger o corpo, que não se deterioraria tão facilmente como estamos acostumados. Controle de emoções somente é possível com o controle dos pensamentos, injetando-os para sentimentos maiores, muito mais nobres. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A nobreza é baseada na moralidade cósmica dos relacionamentos dos seres. Tudo, simplesmente tudo que não condiz com o bem, e até mesmo que hesitamos na própria avaliação do bem, não devemos inserir na alma em risco de resoluções infelizes. Quando algo nos apraz, já estamos vivenciando parte desse algo, a ele já submetemos a nossa vontade. As nossas preferências são de suma importância, assinalando a trajetória que nos dispomos a enveredar. As alternativas devem ser estudadas para que nossas preferências sejam aquelas que vão atender nossa alma e não aquelas que verificamos ser as mais procuradas e cujo desencadeamento da escolha nos está por ora oculto. Enquanto Benedito refletia, não observou de pronto a aproximação do padre Germano. Estás a refletir um pouco, querido? Estou, padre, e confesso que tenho ideias bem diferentes daquelas de quando encarnado. O homem pensa constantemente na manutenção de sua vida física e nas vantagens ou não das transações para essa manutenção. Sim, seja numa vida social ampla ou com uma família isolada no campo, o raciocínio é o mesmo. Os sentimentos humanos são os mesmos há milênios. Mudam as personagens no cenário terreno, mas os temas do cotidiano são os mesmos. Padre, como modificar tudo isso? Modifica-te sem querer modificar o outro, para que na luta não venhas a ceder diante da força milenar da maioria. Fica quase impossível mudar, quando tantos nem pensam nisso. Não importam os outros. Todos eles precisam do nosso respeito aos seus sentimentos e limitações. Padre, mas tudo que eu encontrar de bom para mim, com certeza vou querer para aqueles que convivem comigo. Não te estou convidando ao egoísmo, meu filho, mas ao desprendimento de tudo que te arrasta à inferioridade milenar. Exemplifico que aprendeste e já estarás convivendo e contribuindo para o bem de todos. E como empregar a caridade? A caridade é um sentimento bonito que flui contra o mal, mas todo teu ser é caridoso quando teus pensamentos são voltados ao bem. Parece que todas as reflexões se voltam para a máxima de Jesus. Amai a Deus e ao próximo como, também, a ti mesmo. Jesus Cristo é o anjo que Deus enviou à terra para nos ensinar. Seus ensinamentos são eternos como as leis cósmicas que regem o universo. Então nem todos ainda compreendem esta máxima de Jesus, porque muitos oram num petitório constante para si mesmos. Em todo o pedido a Deus deve estar inserido também um auxílio ao próximo, à família ou a um grupo ou a uma coletividade. Se é somente para si mesmo, o pedido não será atendido. Observe que há pedido que parece ser individual, mas não é. Se o auxílio enobrece no campo moral, ele pode contribuir com seus exemplos a todos que o cercam. Se o auxílio alivia na dor, ele pode crescer na fé e auxiliar outros a terem a mesma fé. Se o auxílio o socorre nas necessidades do corpo e da alma, logo contribui para ele não desanimar diante da luta e exemplificar sua coragem, vontade e esforço. Observo que se o pedido for para atender caprichos, facilidades e supérfluos, caso fosse atendido o suplicante prejudicaria o próximo que ficaria inclinado a obter o mesmo, acentuando sua vaidade, inveja e comodismo sem ao menos cogitar da fé, do trabalho e da integridade moral. Tens razão. A prece fica um tanto banalizada, quando não se crê na sua eficácia e quando o comportamento do homem não é coerente com suas orações.
Quando a pessoa faz uma prece de coração, há um diálogo telepático com seu mentor espiritual. Hoje sei que, embora eu não tivesse palavras para orar, muitas vezes estive em prece, no silêncio e isolamento em meio à plantação, contemplando a natureza, e eu recebia ideias que na verdade não eram minhas, porque eu nunca havia cogitado daquelas ideias antes. Sei agora que eu recebi auxílio do meu mentor. Quando a criatura abre a mente para ideias que promovem tranquilidade e alegria, ela recebe, mas se a criatura fica presa à lamentação, irritação e impaciência, está fechada para receber o auxílio do seu mentor. Por quê? Não seria a hora de o mentor auxiliar, já que a criatura apresenta-se tão necessitada? Sim, ele quer ajudar e tenta fazer isso, porém o tutelado não consegue entrar na sintonia telepática e em sua mente fica um vazio incapaz de perceber o auxílio. Querer receber o auxílio do mentor é uma postura mais adequada, concluiu Benedito. É imprescindível esse contato com o mentor, porque quando a alma não quer o auxílio, ela fixa sua mente nos seus sentimentos de mágoa, descrença, desejo, caracterizando que Deus providencie o que ela quer e não o auxílio que Deus pode enviar para seu próprio bem. Padre, aquele que conhece Deus amoroso, sábio e justo, sente que sua vida terrena não é só questão de sobrevivência. A criatura, saiba ou não, pauta sua vida em escolhas. Quanto mais a escolha tiver envolvimento com a matéria, mais ela se afasta de Deus. Quando suas escolhas são de ordem espiritual, a matéria é um acréscimo divino para suas necessidades essenciais. Então o homem deve preocupar-se mais com sua formação moral e seus sentimentos íntimos do que amealhar a posse material a pretexto de sobrevivência. Ele deve fazer sua parte no campo material, exercitando suas conquistas espirituais, construindo relacionamentos de respeito e carinho sem deixar que reminiscências espirituais como antipatia gratuita, aversão injustificada ou preconceitos venham dificultar o relacionamento que hoje tem tudo para ser útil e feliz. Padre, o homem bom pode alcançar o progresso espiritual desejado. Não há vantagem alguma em ser bom para outros que também são bons. Ser bom é ser generoso com o egoísta, ser calmo com as pessoas irritantes, ser humilde com as pessoas orgulhosas, o que pode evitar o quadro das reações destrutivas em cadeia. Só a vida terrena oferece esses contrastes para nós provarmos se realmente somos bons, concluiu Benedito, que continuou dizendo: Padre, gostaria de vivenciar mais uma experiência material, acaso estaria eu apto para mais uma vez encarnar na superfície terrena? Ainda não, por dois motivos. Precisas elaborar um projeto de tarefas definidas que queiras na Terra realizar, e alguém desejar receber-te como filho. Preciso saber mais a esse respeito. Faz primeiro uma pesquisa de tuas próprias existências passadas e depoimentos daqueles que estiveram contigo. Isso para a formação de uma base de conhecimentos, para que possas elaborar o teu projeto reencarnatório. Sim, bem pensado. E como farei isso? Está registrado em ti mesmo, basta ser auxiliado para receberes maior interiorização e memória dos acontecimentos passados. Então seria a hora de eu procurar o departamento de terapia de vidas passadas? Sim, meu querido, e não será fácil saber que ontem fomos piores do que somos hoje. Depois procurarei as almas afins com esse projeto, certo? Certo. Saiba, meu querido, que por mais que se prepare tudo, ficarás sujeito a eventuais imprevistos. Aqui um casal decide receber-te logo que possam estar juntos na terra. Quando estão na carne, o casal não quer filhos enquanto não atingir estabilidade financeira. Isso vai adiar tua reencarnação. Pode a família não conseguir a estabilidade desejada, renunciando a cumprir suas promessas. Parece mais difícil agora. Por isso, ultimamente as criaturas estão elaborando além do programa principal que pode ser chamado de Plano A, de acordo com as mudanças que poderão ocorrer na jornada terrena,
também o plano B, e o plano C. Poderia dar um exemplo. Um par de noivos casar-se-ia conforme o plano A, do qual tu estarias inserido como filho. Todavia o casal sofre um desencontro e terão que agilizar o plano B, também elaborado por eles. Terás também um plano B, caso isso venha a acontecer. Há casos em que, na vida adulta, experimentas ao menos em parte agilizar o plano anteriormente idealizado, mas se houver alguns transtornos, fica com o plano B mesmo, e ainda em alguns casos pode ser um plano C melhor para as circunstâncias de então. Tenho que ter uma visão antecipada do que poderá ocorrer e quais as mudanças que deverão ser feitas no projeto. O projeto pode falhar por tua própria causa. Não aceitares o que tu mesmo escolheste, não aproveitares o ensejo da situação proposta por ti mesmo, fugir da responsabilidade de tuas próprias promessas. Pode o meu projeto reencarnatório não ser aprovado. Teu projeto depende de outras criaturas, não é uma questão para aprovar ou reprovar. Receberás conselhos de espíritos que trabalham nesse setor de experiências e que muito poderão auxiliar-te. Os pedidos dos espíritos mais humildes e corajosos são facilmente aceitos, mas ao mesmo tempo os mais difíceis de serem cumpridos. Para reencarnar é preciso ter coragem. Há espíritos que aceitam reencarnar junto aos inimigos do passado, tudo para viabilizar o seu progresso. Nesse caso, entre inimigos ele consegue progredir. O espírito reage diante da ação do outro. Isso vai depender muito do desenvolvimento evolutivo desses inimigos. Não raro, Deus promove até mesmo uma mudança de lar, para que o espírito corajoso seja resgatado para a continuidade de seus propósitos com pais adotivos. E como fica a cabeça dessa criatura? Se ele ficar ligado ao alto, não lhe faltará inspiração para compreender sua situação temporária na terra, e não só perdoar como também agradecer. Se ele se envolver na matéria, não faltarão perturbações para enveredá-lo nos caminhos tortuosos, com pretexto de esquecer seus traumas psíquicos. Eu gostaria de nunca ter feito inimigos. Estarei à tua disposição para trocarmos ideias a respeito, meu querido. E posso desejar ter o mesmo mentor. Não dependerá só de mim, teremos que acatar os conselhos superiores e se, contudo, nos for permitido, serei teu mentor mais uma vez com a bênção de Deus. Benedito ficou entusiasmado com a ideia de quanto poderia aprender com a própria pesquisa. Capítulo 10. Terapia de vidas passadas 1. Benedito fazia algumas excursões aos lares, educandários, colônias localizados mais ou menos próximos uns dos outros, para aprimoramento na troca de experiências com outros servidores e amigos do bem. Todos eram recebidos com um programa para visitas sempre com apreciações artísticas. Nesse ano, ele prorrogaria as excursões e se dedicaria às suas pesquisas, começando por visitar, no Lar São Germano, o Departamento de Terapia de Vidas Passadas. Lembrava-se de que, em existência anterior à última, na superfície terrena ele fora um homem de negócios, porque aprendera com o pai a comprar e administrar terras. Tornou-se experiente nas transações comerciais, embora não tivesse muito estudo. Era um homem sensato e inteligente para tomar decisões e obter vantagens em tudo. Contraiu ligações amorosas com Florinda a Bonita, na vida anterior uma mulher rica que não sabia o que fazer para matar o tempo. Ambos não conseguiram ficar juntos e ter uma família porque Florinda a Bonita entediava-se com tudo, não querendo uma vida de rotina, responsabilidade e dedicação. Era apaixonada por tudo o que fazia, porém não mantinha o entusiasmo, logo deixava de lado aquilo que antes era tão interessante. Romperam com discussões, as mentes em desalinho por bagatelas. Mulher bonita fora motivo de ciúmes em muitas outras mulheres, ora sendo ela um verdadeiro instrumento de discórdia, ora porque, embora seu nome estivesse presente, os casais eram desajustados mesmo, e assim uniões em conflito e algumas desfeitas.
Benedito não tivera filhos, o poder aquisitivo naquele tempo dera a ele e somente vícios sociais e hobbies inúteis. Ele era filho único e não se colocava no lugar dos outros, principalmente dos trabalhadores subalternos, não calculando a aspereza do trabalho. E foi preciso na existência seguinte estagiar no lugar de um deles como o conhecemos. A fazenda em que trabalhou era de Dr. Quinzinho, que na vida anterior nada mais era do que seu primo de segundo grau, neto do irmão de seu pai. Atualmente Benedito e Florinda ainda realizam o mais recente projeto reencarnatório a contento, porque, mais esclarecidos, tiveram a felicidade de resignadamente aceitar a pobreza, a união e a prole para desabrochar o exercício de suas virtudes. Ele tornou-se humilde, ligado a Deus por meio do contato com a natureza. O filho primogênito era a reencarnação de seu pai de outrora, que fora fazendeiro, que também precisava desembaraçar-se do orgulho na afeição do poder e de se achar superior aos outros. Ela tornou-se mulher de beleza comum, destemida aceitou em seus braços como filhas todas aquelas almas que precisavam agora aprender a amá-la. Nessa mais recente encarnação, em outra cidade vizinha, Benedito tivera como pai um homem justo e uma mãe amorosa. Esse pai, um homem desconhecido para ele na pluralidade das existências, muito o auxiliou possibilitando-lhe reencarnar amparando na infância e adolescência. Benedito sabia que sua mãe recente era uma mulher mal amada no passado por ele, mas nela encontrou o amor materno e teve um amor filial que purificou esse relacionamento. Perdeu a mãe muito cedo, jovenzinho saiu de casa em busca de trabalho e nunca mais regressou ao lar onde nasceu. Viajando no passado, Benedito tinha claramente a lembrança de que na vida que precedia aquela anterior, ele fora padre. Não pela vontade de aprender os ensinamentos do Cristo e trabalhar em seu nome. Seus pais de antanho viram na vida religiosa a excelente oportunidade de formação de sua personalidade e oportunidade de maior estudo. Como filho obediente assim o fez, na esperança de sair antes de tornar-se efetivamente padre. No entanto, acostumou-se ao recolhimento espiritual e com os amigos que fizera lá dentro do convento. Fui muito feliz com a amizade de Germano que, além de ser fervoroso padre, realmente amava o próximo, inclusive os mais próximos que eram os companheiros religiosos. Germano ativamente trabalhava na elucidação sobre as verdades do Cristo, interpretando de maneira mais natural e profunda tudo que eu encontrava e que pudesse enriquecer o espírito. Fora também um grande médium, que trazia as mensagens de seu mentor espiritual para os companheiros. Era a ovelha negra desgarrada dos dogmas e exclusivismos da Igreja Católica. De mente ampla, ele poderia fazer o bem onde quer que fosse, mas Deus o encaminhou para dentro da Santa Madre Igreja para talvez despertar os irmãos com esclarecimentos e as atividades no bem. Todavia, o amado irmão não conseguia pôr em prática todas as suas metas de auxílio ao próximo, por causa do despeito daqueles que hierarquicamente eram seus superiores. Ainda assim, Germano exemplificava e um grupo colaborava. Benedito Padre auxiliava não por amor ao próximo, mas por amor a ele. Foi para Benedito uma encarnação de repouso espiritual e uma passiva participação na campanha do bem. E Benedito afirmava para si mesmo. Poderia-se pensar que, depois de ter sido padre, eu fosse um homem evoluído na encarnação seguinte, mas não foi bem assim, porque é muito fácil ser bom com alguém nos liderando para o bem. Quando me vi sem auxílio de pessoas encarnadas ao meu lado para incentivar-me ao bem, fiz da minha liberdade o que bem quisesse. Embora o auxílio divino nunca tenha me faltado, nem olhares e orações piedosas, ainda assim quando a gente quer que nossa vontade seja feita não há quem nos mude o pensamento, nem mesmo um anjo que nos fale ao ouvido todas as noites. Esse amor por Padre Germano veio já de um tempo mais distante, no nevoeiro do passado, que não mais conseguia relembrar. Talvez o auxílio que iria buscar seria justamente para lembrar desde quando esse afeto os unia, e com certeza, agora para sempre. Chegando ao departamento de terapia de vidas passadas,
Benedito foi atenciosamente recebido por 2 assistentes, e o primeiro assistente com voz meiga e fraterna esclareceu: Meu irmão, esse trabalho é feito com muita paciência e dedicação. Por que não podemos fazê-lo rememorar conscientemente de uma só vez todos os dados de suas vivências passadas? Você vai relembrar primeiramente a mais recente encarnação passada, para uma reflexão. Como isso é feito? Indagou Benedito. Faremos uma manipulação das energias que você já traz consigo, mas que, tocadas pelos fluidos de que dispomos, vão descobrir parcialmente um véu de energias que encobrem todas as vidas passadas quando reencarnamos. E o segundo assistente acrescentou sorrindo. Você vai relembrando pouco a pouco. Dos dias mais recentes para o passado, do passado para o passado mais remoto, em múltiplas sessões. Vai deitar-se neste leito e dentro em pouco vai dormir e sonhar. No entanto, terá uma visão clara de tudo o que já vivenciou acompanhada do mesmo sentimento que nutria em cada momento. Quando for despertado por um de nós, deverá desprender-se dessa viagem retrospectiva e aguardar a próxima sessão. Afinal de contas, nada poderá fazer para alterar o que relembrar, porque tudo está no passado. Foi assim que Benedito começou a rever sua mais recente encarnação, fazendo uma retrospectiva de sua existência. Pontos marcantes em sua vida foram mais observados. Viu os 2 planos da vida e verificou a ajuda espiritual que recebeu, as outras companhias espirituais, também desencarnados que acompanhavam o desenrolar daquelas vidas unidas pelo compromisso do dever. Benedito foi sempre inspirado à resignação, humildade e perdão, mesmo na inconsciência de o que perdoar. Enquanto isso, espíritos que no passado sentiram-se por ele prejudicados, ofendidos, esmagados pela sua indiferença, estavam numa situação melhor, assim eles se achavam, para rir sarcasticamente de sua posição inferior. Benedito notou que durante toda a encarnação era constantemente observado por aqueles espíritos, que não sofriam qualquer impedimento dos espíritos auxiliares. Era o crescimento do joio e do trigo lado a lado. Com seu desencarne, aqueles irmãos foram encaminhados e Benedito libertou-se, restando ao seu lado seu mentor e muitos amigos. Observou que não regrediu quanto ao progresso espiritual alcançado. O quadro das necessidades evolutivas é que mudou, porque Deus quer o progresso constante de seus filhos amados. Deparou-se com a importância de cada criança que chegou em seus braços e a proteção espiritual que também recebiam. Doeu-lhe a sensação de tempo perdido em que negligenciou relacionar-se um pouquinho mais com os filhos, principalmente para de algum modo expressar seu amor eterno pelo primogênito. As meninas eram espíritos conhecidos, mas sem histórico com relação a ele. De fato, Benedito quis ajudar Florinda a resgatar sua dignidade, numa postura de constante súplica para que fosse perdoada por aqueles coraçõezinhos. Benedito também revia amigos da juventude e percebeu como conseguira naturalmente desvencilhar-se dos convites aos vícios de toda sorte e manter-se casto para relacionar-se sexualmente somente com Florinda, como se ela fosse sua alma gêmea. Na sua mais recente infância, recebeu tantos cuidados e carinho que não soube compreender por que não conseguiu ficar na sua cidade natal. O compromisso kármico impulsionava a buscar suas tarefas definidas, antes mesmo de nascer na vida terrena, e talvez intuitiva noção de desenlace carnal tão próximo. Todavia deveria buscar agradecer aquele que o amou tanto, e mal nunca lhe fez, mas tão somente o bem. Sentia-se um filho ingrato e negligente. Visualizou o seu plano reencarnatório como filho daquele casal. Ela o amava muito e o queria ao seu lado, aceitou-o como filho. Seu pai amava desesperadamente aquela que se tornou sua esposa, aceitando suas condições. Os poucos anos de união do casal na vida terrena foram, pouco a pouco, um bálsamo de paz entre essas almas que transformaram suas paixões inquietantes em respeito fraterno e amor puro em crescimento. Benedito despertou. Agradeceu e saiu.
sentado em um banco do jardim, refletia. Queria rever e agradecer aos seus pais. Como pudera ficar anos no lar São Germano sem cogitar de ideia de revê-los? Talvez passivamente aguardava que os pais zelosos o procurassem. Iria em busca de informações e recursos para localizá-los. Logo, foi providencial participar do grupo de visitas que estava indo para um educandário situado distante, onde poderia encontrar a seus pais. O grupo foi recebido por gentis recepcionistas que apresentavam a extensa área de suas atividades. Mencionando o objetivo de sua visita, Benedito foi conduzido ao departamento de reencarnação, onde soube que sua mãezinha estava na Terra novamente e que era uma moça educada, de bons sentimentos, e agora se dedicava à música e à família que iria futuramente constituir. Foram apresentados filmes em que ela estava em diferentes faixas etárias, trechos de sua vivência terrena atual. Benedito ficou embevecido ao revê-la em condições benéficas para seu progresso e com muita esperança de ser bem-sucedida nos seus deveres e ideais. Seu pai residia naquele educandário e poderia ali encontrá-lo, mas aguardava um pouco porque no momento ele participava de um estudo em grupo. Ficou conhecendo muito mais seu pai por meio dos registros espirituais do que no período em que conviveram. Ficou emocionado, só agora se deu conta do quanto ele era um homem justo e bom. No momento do reencontro, Benedito aguardava em uma sala a chegada de seu pai. Ele entrou. Era um jovem sorridente, que logo disse: Benedito, perdoe-me não procurá-lo antes, mas agradeço muito tudo o que fez por mim. Aprendi a gostar de você, facilmente. Um menino obediente, prestativo, responsável, mas que nunca teve tempo para depois de adulto nos conhecermos melhor. Eu queria melhorar de vida para depois ter com você, disse Benedito buscando entender o que se passava em sua cabeça naquele tempo. E eu também queria melhorar de vida para buscar você, ambos riram. Que bobagem. Fui ingrato com você, Benedito reconhecia, e disso não se conformava. Tudo já passou. E você, como está agora? Sou novato aqui. Na verdade, fui socorrido após o desencarne por um posto de auxílio bem próximo da cidade em que morava, e sua mãe esteve sempre ao meu lado. Agora ela já está de volta na vida terrena, e eu vim aprender aqui para ser seu primeiro filho. Como Deus é bom, você amava a mamãe. Ela também me ama, graças a Deus, juntos venceremos todas as dificuldades para o nosso progresso. E você, como se lembrou de nós? Pretendo reencarnar e também progredir, estou fazendo uma terapia de vidas passadas. Eu soube que você está muito bem, vive no lar São Germano. Sim, e aprendo muito. Soube que lá estão aqueles que mais se afinizavam com a batina. Desculpe, no bom sentido, os padres e freiras são não recolhidos para uma renovação de seus conceitos, em lugares como esse em que você se encontra. Você tem razão, Padre Germano diz que vai buscar nem que seja amarrado no cordão do seu sapato, e ninguém vai ficar perdido na ignorância e no orgulho. Tudo se renova para melhor, porque nada regride, seu pai relembrava seus apontamentos. E preciso incorporar ensinamentos novos em todos os setores da religião e da educação. Benedito sabia ser imprescindível uma renovação. Eu mesmo aprendo aqui sobre a moral ensinada por Jesus e verdades que já foram acrescidas para melhor entendimento das leis divinas. Estou seriamente empenhado em conhecer um movimento filosófico, que se chama Espiritismo, para preparar-me bem e saber reconhecer na vida terrena o que será melhor para mim. E você pode colocar no seu programa reencarnatório a religião que você vai seguir? Não, na minha existência terrena terei o livre-arbítrio de escolher o caminho religioso que eu quiser ou até mesmo não frequentar instituição alguma, porém ainda ser um religioso. Certamente serei encaminhado ou inspirado a seguir essa ou aquela religião, mas somente a seguirei se eu mesmo for perseverante, confiante no roteiro indicado.
Não poderei estar onde meu coração não participa, por isso um contato maior com as religiões, agora, vai me dar para o futuro o discernimento que precisarei ter no momento certo. Você está sendo muito sensato, e estou feliz por encontrá-lo com uma abertura mental que nunca pude imaginar, afirmou Benedito surpreso. De fato, não dei a você uma religião, mas sua mãe deu-nos um exemplo de fé e de intuição que você deve ainda se lembrar. E mesmo, ela fazia uma concepção de Deus e de tudo que a rodeava como se ele falasse com ela todos os dias. Então você se lembra. No entanto, eu e você éramos mais indiferentes e isso mostra como estamos retardatários. Ela obteve estudos espíritas em vidas pregressas que lhe deram maior compreensão sobre tudo na vida e maior força de suportar as infelicidades. A Igreja Católica, a Protestante e outros segmentos religiosos no Ocidente vão aos poucos atualizando seus conceitos, afirmou Benedito com otimismo. Você tem razão, as verdades que fazem parte da própria natureza não só terrena, mas também cósmica, hão de penetrar no homem. Esteja ele nesta ou naquela religião que o conduz. As religiões deveriam ser solidárias umas com as outras. Benedito expandia suas ideias. O Espiritismo é a terceira revelação, que no futuro há de conseguir isso. Terceira revelação, como assim? Veio Moisés ensinar ao povo a ideia do Deus único e os 10 mandamentos. Esta foi a primeira revelação de Deus aos homens do Ocidente. Depois veio Jesus ampliar nossa capacidade de amar com o perdão incondicional e ensinar ao povo a ideia da vida imortal. Esta foi a segunda revelação. O Espírito Verdade veio ampliar nossos conhecimentos e sentimentos revelando ao povo a ideia de que tudo o que pensamos, falamos e fazemos tem uma consequência, o que se pode chamar de lei de ação e reação.